Saudações! O foco da nossa análise serão Índia, esse país em laranja, e o Japão, esse país em cor ferrugem. Entre os dois, o país em vermelho é a China. Normalmente, as análises que envolvem Japão e Índia falam da China, porque a China é adversária geopolítica, tanto do Japão quanto da Índia. Mas vamos tentar não recorrer a esse espantalho. Vamos tentar analisar Índia e Japão pelo que eles são, não pela relação deles com a China ou mesmo com os Estados Unidos. Que é outro estratagema muito utilizado, que é os Estados Unidos, percebendo o potencial inamistoso com a China, usa esses dois países. Mas a relação per si entre Japão e Índia é muito antiga, correto? Uma parte importante da identidade japonesa é budista. Então, os primeiros budistas chegaram no Japão da Índia no século VI, coisa de mais de 1.400 anos atrás. Então, esses dois países se conhecem há 1.400 anos. Em 1939, acho que esse é um dado importante, 1/4 da população do mundo vivia no Império Britânico, mas cerca de 1/5 vivia no Império Japonês. E a China, então, era o terceiro país mais populoso do mundo, ainda que parte da população chinesa vivesse no Império Japonês. De toda forma, vamos analisar isso aqui. Em 1939, a população da Índia era de 378 milhões de habitantes, aproximadamente. Tome isso como referência. A população da China, se você soma as partes que estavam sob domínio japonês, era de cerca de 572 milhões de habitantes. Então a gente pode dizer que, claro, arredondando um pouco os números, que a população da China era cerca de pouco menos de 600 milhões de habitantes e a população do Japão era pouco menos de 400 milhões de habitantes. Vamos ter isso como referência, correto? Tomar isso como referência. Então, podemos dizer que a população chinesa era 50% maior do que a população indiana. Essa diferença já diminui em 1970, certo? Mas não diminui tanto assim não. Em 2000, a população chinesa só era 20% maior do que a indiana. E, finalmente, hoje a população indiana é maior do que a chinesa. Vamos tomar isso como referência para a gente continuar a nossa análise. Então, veja a questão aqui, gente. Na época, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a população indiana era 5 vezes maior do que a japonesa. E era 2/3 da população chinesa. A população indiana supera a chinesa. Não foi uma grande, né? Mas em relação ao que aconteceu com o Japão, aí sim, foi uma enorme mudança. Porque hoje a Índia é quase 12 vezes mais populosa que o Japão e essa diferença vai aumentar. Pois bem, a Índia teve recentemente, né, um crescimento econômico de 7,3%, que é um dos maiores que houve no mundo, se não for o maior. Talvez alguma república pequena em algum canto do mundo. Mas de longe, entre as economias relevantes do mundo, foi o maior crescimento de todos, crescimento de 7,3%. Extraordinário. Paralelamente, a economia japonesa entrou pela primeira vez em recessão oficial. E muita gente fala que o Japão está em declínio absoluto desde 1990, portanto há mais de 30 anos. Mas eu quero falar sobre isso. A economia política precisa falar sobre isso. Pela métrica da economia pós-clássica, que é uma astrologia com ampla aceitação social e acadêmica. De verdade, gente, a economia, essa que eles ensinam na maior parte das faculdades, essa que sai na TV, é adivinhação, chutômetro. É uma variante, repito, socialmente aceita nos pressupostos epistêmicos do Kant, certo? Da astrologia, verdade é essa. Descobri isso no primeiro dia do mestrado, quando a gente debateu o fato de que o primado da ciência econômica contemporânea é partir do pressuposto que os recursos naturais são infinitos. O que, evidentemente, é uma bobagem do tamanho do universo, um erro enorme, porque os recursos não são infinitos. Então, nenhuma ciência que se baseie numa afirmativa totalmente falsa é como se a engenharia
fosse baseada no seguinte princípio. Ó, engenheiros civis, ajam como se a gravidade não importasse, ela não faz diferença. E se os engenheiros mecânicos dissessem, ó gente, ajam como se não houvesse a entropia, nem a termodinâmica. E os engenheiros eletricistas dissessem, ignorem a lei de Ohm. Então, não é ciência se você ignora o básico. O essencial, o mais elementar, correto? É a adivinhação, é a astrologia socialmente aceita, isso que é economia. Então essa afirmação, o Japão entrou em recessão, nós vamos ter que analisar ela com cuidado e muita cautela, porque ela dá a impressão que o Japão é o passado. Muitíssimo pelo contrário. O Japão, assim como a Índia, são o futuro. Esses dois países são o futuro e vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, por que a Índia é futuro? Porque, a depender do que acontecer com os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos continuarem ou não existindo, porque não é certo afirmar que eles vão continuar existindo por muito mais tempo, pelo menos da maneira como se apresenta hoje, a Índia, que já é a terceira maior economia do mundo, em breve será a segunda maior economia do mundo. Ok, vai parar por aí. A Índia não vai ultrapassar a China por problemas estruturais. Primeiro, a Índia é capitalista. Então, não dá para a economia capitalista concorrer com a economia socialista de base industrial. Não vai acontecer, certo? Não vai acontecer. A população indiana vai continuar crescendo, isso vai oferecer incrivelmente desafios, mas também uma série de oportunidades. Mas o peso estrutural da pobreza, do analfabetismo na Índia vai pesar contra ela em algum momento. Por enquanto, como a Índia está expandindo a sua indústria, claro, em setores de alta tecnologia, mas também em setores intensivos em mão de obra, e os salários lá são muito baixos, a gente pode prever, reitero, que a Índia ultrapassa os Estados Unidos. Mas, como eu já disse, não vai ultrapassar a China, que tem uma base científica, tecnológica, de mão de obra muito mais desenvolvida que a indiana e, considerando a estrutura dos dois países, o socialismo com características chinesas e o capitalismo com características indianas, gente, de verdade, não vai rolar, não vai acontecer da Índia ultrapassar a China, mas ela em breve vai ser a segunda maior economia desse planeta. E, evidentemente, junto com esse poder econômico, vai vir um poder geopolítico. A Índia é das nações não grandemente sancionadas no mundo a que mais rápido está avançando na desdolarização, com os países vizinhos, com os países da Ásia, com os países do mundo árabe, com os países do centro eurasiano, até com países europeus. A Índia está avançando avidamente na direção da desdolarização e na transformação da própria moeda, a rúpia, em uma de padrão internacional. Já tem acordos interessantíssimos com os Emirados Árabes Unidos e tal. Mas por que o Japão também é o futuro? O Japão não vai voltar a ser a terceira economia do mundo, já foi a segunda. Não vai acontecer. O Japão foi ultrapassado pela China, foi ultrapassado pela Índia, vai ser ultrapassado pela Rússia, vai ser ultrapassado pela Indonésia, vai ser ultrapassado pelo Brasil, vai ser ultrapassado pelo Egito, vai ser ultrapassado pelo México. Não é que o Japão vai ser uma superpotência econômica, nunca mais vai ser. Mas o Japão é o futuro por causa da demografia. A população japonesa cai ano após ano e vai continuar caindo e envelhecendo. Então, aquele paradigma falso da economia, aquela ideia cretina de que é possível ter crescimento econômico perpétuo, é no Japão que ela vai encontrar o seu fim. Acostume-se à ideia de que a economia vai cair, ano após ano. Viva com isso. Chame isso de recessão do que seja. Viva com isso. Hoje o Japão. Amanhã o mundo inteiro. E o Japão, incrivelmente, está sabendo lidar muito bem com isso. Quem não está sabendo, esses cosplay de astrólogo chamado de economista.